Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, sobre um dos grandes pilares da nossa solução, que é o conceito de objetos. O conceito de objetos ele parte do pressuposto que você precisa ter uma análise de dados. E análise de dados pode ser um gráfico, pode ser uma consulta ou um processamento em disco que você precise gerar dados para fazer as consultas. Então, o conceito de objetos ele serve para inúmeras coisas, até mesmo para criar uma tela em HTML onde você vai pegar os dados de uma query, de uma consulta e gerar essa consulta dentro do sistema. Eu vou mostrar rapidamente para vocês os principais campos e os conceitos para que a gente possa então evoluir a partir disso. Estando logado dentro do sistema, você simplesmente vem na lupa e digita CAD obj. E você vai para o cadastro de objetos, aonde aqui você vai ter então todos os campos necessários para o cadastro de objeto. Ele é composto por inúmeros campos, e aqui nesse caso a gente tem o quê? O nome do objeto, a descrição do objeto, e aqui o que a gente vai ter? Pode fazer que nem eu comentei antes, né? Um relatório, uma consulta, um processo ou um dashboard. Dashboard pressupõe uma geração de um gráfico feito dentro do Metabase, que é uma das formas de criar gráficos e consultas. Já processos pressupõe que você vai fazer o processamento de dados, sem gerar dados para fazer uma consulta. Consulta é propriamente uma consulta e a consulta tem várias particularidades. Já relatório é para fazer relatório, ele é integrado ao Jasper, onde você criando um relatório, você cria a possibilidade de fazer PDFs extremamente complexos, onde você pode ter totalizadores, quebras, eh, desenhos específicos, você pode ter quebras de página, então você consegue fazer relatórios extremamente complexos com a nossa solução. Aqui nós temos classes, quando você precisa, mais adiante a gente vai falar um pouco sobre classes, procedures seriam para fazer a geração de dados, procedure a ser executada no final seria quando tem uma consulta, então quando eu escolho consulta aqui, depois a gente vai detalhar no próximo vídeo, explicitamente cada um dos campos focados na consulta. Mas aqui é para ter um conceito geral. Então, quando eu tenho uma consulta, é possível, além de fazer uma consulta, fazer a seleção de dados para fazer um processamento. Então, eu posso não só gerar informações para o usuário poder consultar, como também é possível fazer um processamento em cima de uma seleção. Então, eu posso ter uma tela que é uma tabela, mas também eu posso ter uma tela que é baseada num HTML em cima de um texto HTML. Então eu posso criar uma consulta e esta consulta ser uma página que ela vai estar conforme o número de linhas que vão ser apresentados, ao invés de apresentar em formato de uma tabela, ela vai ser apresentada em formato de um formulário. Então você desenha o formulário em HTML, que tem um cadastro de texto que te permite depois substituir as variáveis da query dentro dessa consulta. Dentro desse também existe o conceito de tempo, então eu posso criar dentro dessa consulta, eu posso fazer o quê? Uma atualização em tempo. Eu posso dizer quantos segundos essa consulta vai voltar a refazer e se eu preciso de uma consulta com número de linhas ilimitadas, porque o usuário precisa ver todas as informações sem ter que ficar paginando, eu posso colocar o número zero e ele vai listar todas as linhas corridas. É importante lembrar que se isso for zero e o número de linhas retornadas for muito extenso, como ele não vai paginar, o HTML retornado vai ser extremamente custoso para o browser renderizar e isso pode impactar em performance dentro do cliente, porque vai demandar de processamento de máquina. Além disso, eu posso enviar e-mail, eu posso fazer o upload, onde eu vou fazer subir um arquivo, pode ser um Excel ou mesmo pode ser um arquivo texto para fazer um processamento e daí fazer uma consulta em cima desse, mesclando os dados do upload com os dados da consulta. Permite salvar, isso é bem importante porque às vezes você quer que o usuário salve essas configurações. Então eu tenho uma consulta, essa consulta tem uma quantidade considerável de filtros e o usuário quer criar suas principais configurações. Então vamos pressupor que eu tenho uma consulta, dentro dessa consulta eu tenho clientes por UF, e aí eu quero salvar as principais UF sem ter que ficar informando. Então eu posso dizer que ele salve, ele dá um nome para cada uma das configurações salvas, ou por período. Então você vai definir que o usuário pode criar suas configurações ou o administrador cria configurações padrões para a empresa. Permite limpar é basicamente se ele pode limpar a consulta para evitar que, para ele informar e daí quando ele voltar a poder
limpar toda a consulta e começar do zero, sem ser da última execução, porque dentro do nosso sistema, quando você entra numa consulta, ela entra vazia. Depois que você executar pela primeira vez, todas as vezes que você entrar a partir disso, a última execução traz automaticamente na tela, se você definir isso na configuração, que mais no próximo vídeo a gente vai ver como isso é feito também. Além disso, o log da execução. Isso é bem importante quando você tem uma consulta e essa consulta é executada pelo cliente. Então, sempre a gente salva um log para saber que o usuário, com que opções de tela o usuário executou aquele objeto. Já quando o objeto é agendado, porque também existe a possibilidade de agendar um objeto, que é quando você diz aqui, eh, permite agendar, ele vai te permitir, então, fazer com que a execução seja automática. Se você fizer isso, normalmente a gente não salva todas as execuções, a não ser que você queira ter um log do que foi executado, senão você diz que permite, somente salva se houver um erro. Isso é para ter o log do que aconteceu. Além disso, é possível que você precise de uma query em outro banco. Desde que ele esteja disponível, você pode fazer a query aqui embaixo, dentro de um outro banco. Também permite que você tenha totais, se você está fazendo uma consulta, que não seguem exatamente a consulta que você tem. Porque quando na coluna você tem a informação, você simplesmente manda totalizar. Mas se você eventualmente precisa saber quantidade de linhas que tenham um determinado resultado, você tem que fazer uma query de subtotais, que também a gente vai explorar um pouco mais quando a gente estiver fazendo uma consulta com totalizador. Então, para conceito de cadastro de objeto, basicamente isso. O objeto pode ser ter inúmeras funcionalidades.